Bom dia, alunos. Essa é a nossa aula de número 4 e hoje nós vamos abordar o assunto vias de administração, que é um assunto excelente e muito importante para nós que somos da equipe de enfermagem, principalmente para você como técnico, que muitas das vezes faz o preparo e a administração dos medicamentos. E lembrando do risco que é eu preparar uma medicação e pedir para outra pessoa administrar, porque só vai vir o nome de uma pessoa quando você vai escrever no prontuário, realizar a anotação de enfermagem. Então é muito importante se atentar para isso, que de quem prepara, administra o medicamento. E sobre um parecer do COFEN do ano de 2015, parecer de número 13, ele fala sobre uma proibição do artigo 30, que fala: ministrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar da possibilidade dos riscos é proibido. Então, além de falar hoje sobre as vias de administração, eu venho lembrar de vocês da importância de entender sobre farmacologia, porque todos nós, muitas pessoas falam, mas eu sou técnico de enfermagem, então é só o médico que precisa saber dos medicação, eu não vou prescrever nada, mas você vai administrar. E o fato de você administrar algo que você não tem conhecimento, algo que você precisa saber da dose certa, do tipo de droga para aquele tipo de patologia. Você não fez a prescrição, ok, foi o médico, mas você vai fazer a administração, então é responsabilidade nossa, como equipe de enfermagem, conhecer as ações das medicações que eu vou administrar, até mesmo para mim estar orientando os pacientes a respeito do que eles podem sentir, porque às vezes você vai administrar tramal, né, que é um medicamento que ele é usado tanto para redução de dor quanto uma espécie de sedativo. E eu não sei que ele é isso, não sei para que serve. Então, eu administrei, eu posso estar administrando num paciente que é idosa e já tem dificuldade de deambulação, então eu administrei tramal sem saber o que era, e aquela idosa pode vir ter uma queda no leito e eu não sabia, eu não tinha conhecimento do que poderia causar. Então é muito importante para mim evitar acidentes, para mim evitar, porque é a gente que pergunta para o paciente se ele tem alguma alergia à medicação. Então eu posso estar auxiliando ele nessa orientação, respeitando sempre o desejo do paciente. Então, eu preciso conversar com ele antes de, olha, essa medicação serve para isso, isso e isso. A senhora poderá sentir o sintoma, poderá sentir náusea, cefaleia, pode ter vômito, tontura. Então, eu preciso conhecer todas as ações, as medicações que eu vou administrar. Isso não é só o médico, gente. Não fiquem pensando que tudo é o médico, nossa profissão é em volta de tudo aquilo que o médico faz. O enfermeiro e o técnico de enfermagem precisam aprender a ter autonomia. E nossa legislação, ela dá essa autonomia, porém muitos de nós não aproveitam, certo? Mas a partir de hoje, vocês lembrem, farmacologia é uma das bases da nossa profissão, então preciso saber para mim administrar da forma correta e algo que seja para a minha segurança e para a segurança do paciente, certo? Então, falando sobre as vias de administração, eu tenho 7 tipos de vias de administração, então é muito amplo. E o que seria a primeira e a mais usada delas? É a via oral. Por quê? Porque é a mais barata e a mais fácil de ser administrada, certo? Porém, essa via oral, eu não posso utilizar ela em crianças muito pequenas, muitas vezes idosos, né, que já estão debilitados, não consigo fazer essa administração por via oral. Mesmo apesar de ser fácil para mim entregar e supervisionar na tomada do comprimido, mas se for criança e paciente idoso debilitado, não vai conseguir. Paciente consciente também não posso utilizar. Pacientes que teve eventualidade de náusea e vômito também não vai administrar, porque se meu paciente está ali
Por exemplo, com diarreia, com algum tipo de infecção intestinal, ou algum quadro de hemorragia gástrica. Eu sei que meu paciente está vomitando ali com frequência, então eu, tipo assim, antes talvez de chegar no estômago, o paciente já teve outro quadro de vômito. Então, tem alguns casos que eu não posso utilizar a via oral, mas é a via mais barata que nós temos, né? Principalmente por conta da quantidade de comprimidos que vem numa cartela. Então, uma das vias, dessas 7 vias, é a via oral. A segunda que eu posso falar é a via sublingual. Ela é usada quando eu quero uma ação muito rápida da medicação, porque essa mucosa que tem debaixo da língua, ela é cheia de irrigações. E quando eu tenho um comprimido que vai ficar ali abaixo da língua, principalmente comprimidos para quem tem quadros de hipertensão, quadros de parada. Então, eu posso utilizar a via sublingual porque ela tem rápida administração por conta dessa irrigação muito rápida abaixo da língua. Então, uma via muito boa para se administrar medicamento, principalmente no caso de comprimido, né? Mas, claro que eu tenho as medicações específicas para via sublingual, não é todos os comprimidos que existem que eu posso colocar abaixo da língua. Ok, outra via, que é a via retal, que ela também no ânus tem muitas irrigações, então é uma via de boa absorção, porém não é muito utilizada, certo? Eu utilizo mais quando o paciente está preparando para fazer algum tipo de exame, né? Lavagem de intestino, então não é uma via muito usada, certo? Mas eu também tenho a via retal. E eu tenho a via intradérmica, que ela vai administrar, como falo, intradérmica dentro da derme do meu paciente, que é a primeira camada de pele, e eu não posso administrar muito, certo? É de 0,1 a 0,5 que eu posso administrar na via intradérmica do meu paciente, porque tem grandes riscos, através dessa via, do meu paciente ter algum tipo de alergia, irritação na pele. Então, eu utilizo mais, por exemplo, naquela vacina BCG, a via intradérmica, porque a quantidade da vacina administrada é bem baixa. No caso, além da via intradérmica, eu tenho a via subcutânea, que ela é administrada no tecido subcutâneo. E é uma das vias que eu utilizo para a administração de um medicamento que todo mundo conhece, que é a insulina. Então, a via subcutânea ela é muito utilizada para pacientes que têm diabetes e vão fazer uso da insulina regularmente. E outra via, a última, muito importante, que é a via intramuscular, que é uma via muito utilizada quando eu preciso administrar medicações de uma quantidade maior de ml e eu preciso administrar. Eu posso utilizar o deltoide, posso utilizar os glúteos, então é uma via muito boa e muito utilizada. E a nossa sétima via e última é a via endovenosa, que o nome dela já diz. Sempre quando eu ouço endovenoso, eu já sei que é aonde? Dentro da veia, certo? Então é uma via muito usada, principalmente dentro para me administrar vários tipos de medicamento. Uma via muito boa quando eu tenho paciente que ele está ali na internação, que ele está na UTI, porque eu posso administrar medicamentos, né, através da via endovenosa em grandes quantidades. Eu posso utilizar também para hidratação do paciente. Então, para encerrar essa aula, eu tenho esses 7 tipos de vias de administração. Lembrando que o técnico de enfermagem não é só para administrar e preparar a medicação, é para quê? Para a gente ter conhecimento prévio de tudo aquilo que a gente vai fazer. Principalmente quando eu falo de administração dos medicamentos. Então, tenham muito cuidado sobre isso, porque é muito importante que eu tenha conhecimento
para me orientar o meu paciente e me respaldar quanto a tipos de medicamento que talvez foi prescrito, mas o meu paciente não é adequado aquele tratamento para ele. Então, eu posso até conversar com o médico sobre a prescrição, porque lembre-se, o médico vai prescrever, mas quem vai administrar vai ser você. Então, você precisa ter conhecimento sobre farmacologia. Estudem muita farmacologia, estudem muitas vias de administração. Se tiver como, comprem as seringas e peguem um pedaço de peito de frango e façam as administrações nos ângulos corretos, só para treinar, porque a gente vai ter nossa aula prática, a gente vai conseguir fazer muitas coisas, mas lembrem-se sempre que o conhecimento ele é de vocês, então busquem ele para quando vocês forem trabalhar, vocês se destaquem na profissão, como aquele técnico que entende de farmacologia e entende principalmente das vias de administração. Bons estudos para vocês e bom dia!